Fala galera, esse é o Robot Zoando e seguindo ainda a sequência dos vídeos gravados em série, para ir postando. Então hoje eu vou fugir um pouquinho do tema principal do canal, certo? Que é falar de robótica. Hoje eu vou falar uma coisa um pouco mais ampla, certo? Porque assim como a robótica, ela exige que você tenha um certo conhecimento, que você busque, certo? Que você teste principalmente se uma coisa funciona, A tecnologia, de uma forma geral, ela tem isso, de você ter que testar alguma coisa. E onde isso se encaixa numa coisa que eu gosto muito, que é a ciência, certo? Basicamente, a robótica, ela é uma área tecnológica, onde você vai estar pegando os conhecimentos científicos e vai estar aplicando eles, para tentar algum resultado, desenvolver algum produto, certo? Ou mesmo por lazer, mas você tem que ter esses conhecimentos, certo? E esses conhecimentos científicos, como eles são alcançados? Como a gente consegue criar um novo conhecimento? Então, eu acho importante falar disso. Tem alguns canais, aqui eu já posso citar um podcast muito interessante chamado Fronteiras da Ciência, certo? O site é frontedaciencia.ufrgs.com, se eu não me engano, o link vai estar aqui na descrição, que eles falam sobre ciência, falam sobre diversos temas, certo? O que pode ser usado na ciência, o que não é tão científico assim, canal muito interessante. Por que não também falar o canal do Pirula, certo? Que beleza, em alguns vídeos ele traz a opinião dele, que pode gerar alguma controvérsia, mas em grande parte ele fala sobre pesquisa, certo? Fala sobre desenvolvimento, ciência todo dia também. O próprio canal Nerdologia, muito bom, que faz vídeos de uma forma bem prática, certo? Bem direta, então é um vídeo rápido que dá gosto ver, muito bem animado, certo? Do Atlas. Então a ciência, muita gente usa esse termo porque é um termo que se tornou muito poderoso, Graças à ciência, muitos avanços foram dados para a humanidade. Mas a ciência em si, eu gosto de dizer que ela é como se fosse uma ferramenta. Ela é um martelo, certo? Ela tem uma finalidade dela. Se você não souber usar, ela pode ser usada de forma errada, certo? Mas se você souber usar, ela tem uma utilidade fantástica. Por exemplo, você não vai usar um martelo para apertar um parafuso, certo? Então, tá, beleza. Eu sei que ela é só uma ferramenta, não é nada mais do que isso, certo? Como eu vou usar a ciência? Então, a partir daí você tem a noção do método científico, a metodologia científica, que nada mais é também de uma outra forma de dizer como se usar essa ferramenta. Existem algumas formas de método científico, certo? De metodologia científica, e basicamente, vamos sintetizar, claro que para cada tipo de pesquisa tem um método diferente, mas basicamente você tem que ter um método. O que é um método? É como se fosse uma receita, uma forma de fazer algo que lhe permita criar uma ideia, de como aquilo funciona e testar isso. E permitir que outras pessoas testem e ver se é verdade ou não. Na robótica, aqui no nosso canal, isso é bem tranquilo de fazer, porque eu vou dar a vocês a ideia de como fazer e vocês vão poder testar na casa de vocês se vai dar certo ou não, certo? Então vocês vão estar tendo diretamente a confirmação do que eu estou falando é verdade ou não, através dessa prática, certo? Claro que em alguns ramos da ciência não é tão simples, Por exemplo, eu não vou poder testar em casa se o que estão fazendo lá no grande colisor de Hadrons, ou CERN, lá no CERN, se o que eles estão testando, as partículas que eles estão descobrindo são verdadeiras ou não. Eu não tenho como fazer isso em casa. Mas aí o que acontece? Existem formas, pesquisadores que vão pegar aqueles conhecimentos e vão testar. E aí o que um vai falando a respeito do que o outro conseguiu descobrir é o que vai fazendo a ciência crescer, certo? E ter uma base sólida, ok? Porque, por exemplo, se alguém vai e define alguma coisa, não quero citar exemplo para não ficar tendencioso, mas alguém definiu alguma coisa, isso acontece por causa disso, serve para qualquer experimento. Se ninguém testar e tomar apenas aquilo como verdade, quando outra pessoa for desenvolver alguma coisa além e pegar esse conhecimento, vai que esse conhecimento não era tão verdadeiro, vai que ele tinha algum problema. O que é que vai acontecer? O conhecimento que vai se basear no anterior que estava errado vai ser errado também. Então uma pesquisa que poderia ajudar muito vai dar toda errada porque quem pesquisou o conhecimento de base pesquisou errado.
certo? Então é muito importante, quando vocês criarem alguma teoria, né, tiverem alguma ideia, testarem, sempre se colocarem na dúvida se aquilo realmente está seguindo o caminho certo ou não. É importante, não é porque eu ouvi dizer que se eu ligar um motor numa bateria ele girar, que aí eu já vou construir meu robô todinho na cabeça, me baseando nisso, se eu nunca testei realmente se o motor gira. Já pensaram que isso pode acontecer até com a gente mesmo? Com nós mesmos, né? A gente compra lá os materiais para fazer o robô, compra motor, compra tudo, projeta ele e não testou nada. Vai construir o robô todinho naquela confiança de que tudo vai funcionar por causa do conhecimento que a gente já tinha. A gente pode saber como o motor funciona, pode saber que aquele conhecimento está certo, mas a gente não testou nada. Montou, levou ele para a competição e o robô não andou. E aí? O que é que aconteceu? Será que foi a teoria que estava errada? Né? Pode ser, poderia ser que... Claro que no caso do motor já é muito bem testado, mas vocês entendem que é para um caso geral, né? Mas pode ser também, veja, esse é um dos motivos que é legal gravar de madrugada, né? De madrugada normalmente é tudo mais silencioso. Bem, mas vamos lá, você está com o seu robô, você vai testar, ele não andou. E aí, o que é que a gente pode ter diretamente? A gente pode ter vários problemas que podem ter acontecido. Vamos lá, o motor que a gente comprou pode ter vindo com defeito. A eletrônica que a gente comprou pode ter vindo com defeito. A bateria que a gente comprou pode ter vindo com defeito. Então, vários problemas podem ter vindo de fábrica. Mas também pode ter o problema de a própria ligação de uma coisa com a outra ter dado errada. Como assim? Pode ser que a bateria que eu comprei fosse, sei lá, de 12 volts e o motor que eu comprei fosse de, sei lá, 30 volts, né? Então poderia ter um erro de uma ligação com a outra e o erro ser da gente que não prestou atenção. Então são vários detalhes que são baseados no conhecimento que a gente tem e que a gente tem que testar, né? Tipo, na própria construção do robô. Claro que eu estou desviando um pouquinho do que realmente seria ligado à ciência, mas eu quero dar essa ideia, né, de que algo é importante ter o teste, né? É importante se basear em alguma coisa que alguém já fez, né? Porque também, vamos supor, a gente quer fazer um robô e a gente quer fazer um robô totalmente testado pela gente. A gente quer, para isso, construir nosso próprio motor. A gente tem a teoria que é construir. Isso é complicado, né? Você tem que fazer a bobina, tem que fazer o ímã, certo? Então, é um conceito realmente que eu quero dar de tipo, tem que se basear no conhecimento anterior para poder evoluir, mas é importante sempre haver o teste, né? Sempre ver se esse conhecimento realmente está consolidado e mesmo que esteja, você pode criar uma teoria em cima disso. Muita gente diz que na verdade o motor elétrico ele funciona através do campo magnético, mas aí você pode elaborar uma teoria, não acho que seja só isso, acho que tem algo a mais. Então você vai criar essa hipótese, vai testar essa hipótese. Se for confirmada, você publica isso para o mundo saber que sua ideia deu certo e o mundo também poder testar se isso dá certo. Então eu acho importante essa conversa sobre ciência, certo? Espero que vocês tenham gostado. Né? Não quis também me aprofundar muito, nem explicar várias coisas, mas é importante ter isso. E ter essa busca de testar as coisas, de criar teorias, isso é fantástico, cara. É importante que vocês façam isso, né? E a robótica é um meio interessante de vocês poderem estar testando. E eu espero que vocês tenham gostado, basicamente é isso por hoje. Valeu! Deixa um comentário aí, você concorda com alguma coisa que eu disse, não concorda? Como eu falei, testes. Se você discordou de alguma coisa, veja por que não discordou, me explique por quê. Conto com o comentário de vocês, se gostou, compartilhe, curta. Obrigado pela atenção e falou, até a próxima!